Encontro das Águas no canal 2.1 e na NET 513. Para você que está assistindo a gente pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, deixa o seu like, deixa seu comentário, é importante a sua interação conosco, porque afinal nós estamos falando de algo que incomoda a você, incomoda a mim, incomoda a todos nós, que às vezes é o engarrafamento, é a falta de um ônibus, é a falta de um transporte coletivo alternativo, daqueles assim que a gente fala de transporte coletivo que funcione mesmo, mas também a gente precisa entender a dinâmica da cidade, e são problemas que a gente não está apontando para uma gestão ou outra, são problemas que a história acumulou para Manaus e hoje a nossa geração paga um preço. Para isso a gente está recebendo aqui o professor Manuel Paiva. Professor, o senhor já foi, inclusive, já esteve à frente de pastas municipais no momento em que se discutia, acho que o plano diretor naquela época, se eu não estou enganado, o tempo aqui. E o senhor começou essa entrevista mencionando o bonde, que era elétrico, que a gente tinha uma companhia elétrica. Por que Manaus perdeu essa característica de investir em veículos elétricos para o transporte coletivo? Quem é que é responsável por investir nesses carros, nesses ônibus? Primeiro, nesse projeto da eletrificação da frota do transporte urbano, tem dois aspectos. O governo do estado começou oferecendo ao município o financiamento de 10 ônibus elétricos, né, encarroçados, para que pudessem fazer esse teste no sistema viário da cidade. Isso é importante, o governo do estado há 2 anos atrás. Né? Segundo, quando veio a nova administração federal, através do governo Lula, o BNDES colocou uma linha de financiamento para que as empresas operadoras, para que os municípios pudessem aderir ao projeto de diminuição da emissão de gás carbônico de efeito estufa, onde a matriz seria a matriz elétrica. E as prefeituras começaram a investir. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Belém. Todo o Brasil aderiu a esse experimento sustentável. Nós somos os pioneiros no Brasil, depois do Rio de Janeiro, na matriz elétrica através do bonde. O nosso bonde começou a sendo puxado por burros. Ele foi puxado depois a vapor, depois passou para o sistema elétrico. E ele durou 60 anos. E nós não tivemos a capacidade. E só também ficou... Eu estava lendo um tempo desse uma literatura da história, e só ficou difícil para o bonde continuar por conta da dificuldade energética que tinha no período e da baixa demanda que tinha, porque já estavam se utilizando outros meios de locomoção. Que na realidade era isso, Caio, é que tinha que ter continuidade. É claro. Tinha que ter um processo Foi trocada de expansão. A empresa, né? A época, inclusive, dos bondes. Porque você veja, são cidades no mundo todo com sistema de bondes mais antigos que eles ampliaram e hoje foram transformados nos trens, né? Nos bondes elétricos modernos que tem em Amsterdã, tem em Paris, tem em Berlim, tem em todo lugar do mundo. Né? Mas a questão é, nós estamos deixando de apresentar, e agora Belém nos dá o exemplo. Belém começou a rodar agora o BRT metropolitano de Belém, ligando Ananindeua ao centro, ligando as cidades da região metropolitana a uma tarifa que variava de 60, de 70, de 45 reais, a uma tarifa do transporte urbano convencional de Belém a 4,65. A tarifa real hoje em Belém está mais barata que a nossa. Não é? Ou seja, a tarifa que o passageiro paga lá na catraca. Ou seja, e lá está sendo operados os ônibus elétricos. E, infelizmente, aquele projeto que o governo do estado tinha financiado a prefeitura, efetivamente, nós não recebemos nenhum feedback para dizer qual foi o problema dos 2 ônibus elétricos que circulavam experimentalmente na linha do campus. Por que o governo municipal não adotou esse ônibus elétrico sendo testado numa faixa exclusiva para que ele pudesse desenvolver uma velocidade comercial aceitável, onde qualquer cidade do mundo, um sistema de transporte tem que ter a eficiência energética para ter uma eficiência operacional.
efetivamente são respostas que não foram colocadas para a população e nem para a opinião pública. E nós estamos passando o bonde da história. Nós precisamos fazer um processo de transição energética. E não tenha dúvida que o óleo diesel, o combustível fóssil, é a pior solução que se possa ter para cidades que queiram fazer aquele princípio da mobilidade. A mobilidade ela tem que ser sustentável. A mobilidade urbana moderna ela tem que ser integrada. A mobilidade urbana ela tem que ser acessível. São esse tripé que faz com que as pessoas sejam o centro das atenções de como elas devem se deslocar nas cidades. E nós estamos perdendo o bonde da história. Literalmente. Boa colocação. Boa colocação. Professor, vamos avançar agora para... Quando a gente olha para a malha viária, é interessante a gente observar que ao longo dos... Vou usar um dado que o senhor trouxe. Ao longo dos últimos 50 anos, a cidade expandiu no setor norte. Leste também, óbvio. Parou ali na Reserva Duque por conta de uma vegetação ali que é do INPA, há uma fiscalização federal naquela região, naquele terreno. Mas assim, até ali a gente... Uma vez, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Do ponto da zona centro-sul, aqui onde nós estamos, do centro até a Reserva Duque, em linha reta nós temos 14 quilômetros. A gente está falando de uma cidade pequena, se a gente for comparar com grandes cidades. Mas a gente se locomove muito lentamente. A gente tem um veículo que o senhor mencionou de 12 km por hora, poderia chegar a 30. A frota tem uma pesquisa recente que mostra, vou até pegar aqui para não deixar de falar a fonte, mas que mostra que Manaus tem o trabalhador de Manaus leva 2 horas, mais de 2 horas para sair do trabalho, fazer esse trajeto de ida e volta para casa. Ou seja, a gente sofre. A gente sente isso, mas a gente não vê ainda uma solução, pelo menos a médio prazo, de vias que comportem mais ônibus. A gente está falando de uma frota elevada para uma cidade como a nossa. Qual é a solução previsível para isso? Cai mais uma vez no colo do transporte público ou a gente tem condições de ter vias alargadas? A gente ainda coloca semáforos com muita frequência na cidade. Tudo isso, se a gente for olhar do ponto de vista para o pedestre, sim, é positivo. Agora, para a questão da velocidade do trânsito, em que ponto a gente não se perde nesse caminho aí? Cara, nós temos que optar, nós temos que ter a coragem de fazer uma opção. A nossa cidade não foi planejada. Ou ela foi planejada de uma maneira errada. Ela foi planejada de uma maneira errada, que se deixou invadir igarapés, se deixou invadir áreas institucionais, se deixou de se invadir áreas verdes, se deixou invadir compensa com alvoradas ou propriedades privadas, não é? Aonde tinha a presença do exército, que é na zona leste ali, é que realmente não se invadiu, mas o restante foi invadido, não é? A cidade é uma cidade de invasão, né? Manaus é uma cidade de invasão. E efetivamente, ou seja, não é que não houve planejamento, ela foi mal planejada, ela foi mal executada, mal fiscalizada e hoje nós pagamos um preço. Na realidade, nós voltamos àquela. Existe uma máxima em mobilidade que diz o seguinte: existem 2 fatores que elevam o estresse, elevam o grau de engarrafamento no trânsito, elevam o grau de perigo das vias, né? Que é a velocidade alta e a facilidade que você tem que usar o carro e a dificuldade que você tem de não usar um transporte coletivo aceitável, confortável. Então, esse tripé, não é? Ou seja, a solução não é fazer viaduto e fazer minhocão. Não é. Porque senão São Paulo era a melhor cidade do mundo, Nova York seria a melhor cidade do mundo. Não é? Tá certo? Não é. A solução não é essa. A solução não é você fazer rodízio como São Paulo faz, dos veículos. São Paulo deixou de investir no time certo, no momento certo, ter uma política, é uma política brasileira. Eu quero te dizer, Caio, que o Brasil optou, na década de 50, pelo transporte individual, quando ele incentivou, em vez de fazer ferrovia no Brasil,
ele trouxe a indústria automobilística para fazer o veículo do transporte individual. Foi o momento que a gente se perdeu. Foi esse momento de direção, né? Esse foi o momento de direção. E nós temos que mudar esse rumo da prosa em termos operacionais. O que é que nós temos que fazer? A solução. Não tem solução? Não, nós temos que optar. Você colocou no início do programa aquela fileira de carros. Existe uma foto icônica onde diz o seguinte: um ônibus leva 60 pessoas. Ele utiliza somente tantos metros quadrados na via. Para levar 60 pessoas, são 60 motos. Para levar 60 pessoas, são 30 carros. Né? Ou seja, nós estamos ocupando hoje com motos e com carros. Nós temos que ocupar nossas vias com ônibus, prioritariamente. E aí, com isso, a gente pode agilizar o fluxo de pessoas, a mobilidade das pessoas e fazer com que elas andem com uma velocidade mais aceitável, ela ande com mais conforto, ela chegue mais rápido no seu trabalho, ela chegue mais rápido em casa, ela tenha efetivamente mais eficiência no seu deslocamento com menos estresse. Ou seja, é por isso que tem uma pesquisa hoje, Caio, que as pessoas estão procurando cidades menores para evitar essa loucura dos engarrafamentos. Essa loucura que tem na competição do automóvel, que não dá vez a ninguém, não dá vez a pedestre, não dá vez a ciclista, a motociclista, a morador, ao trabalhador, não dá vez a ninguém. As cidades foram tomadas pelos automóveis, não pelas pessoas. As pessoas são mais importantes que os sistemas e os automóveis. E aí, só numa cidade pequena, onde a gente possa caminhar, fazer aquilo que a gente fazia na nossa infância, lá em Lábrea. Eu sou de Lábrea, ou seja, ia para qualquer lugar, ia para a escola, para a rua, para o lazer, a pé. Ou seja, esse tipo de mobilidade que nós fomos acostumados. Isso é atraso? Não. Isso é qualidade de vida. E as pessoas hoje estão migrando da grande cidade para as pequenas cidades para que tenham a melhor qualidade de vida. E tem uma qualidade de vida dentro de um conceito que o senhor começou a mencioná-lo, que é a cidade de 15 minutos, né? Claro. Que é você conseguir fazer a pé aquilo que você não vai precisar pegar um carro. Claro. Você pode deixar seu filho na escola, ir na UBS, ir num supermercado, ir numa feira, tudo a pé. Próximo. Isso. Há uma filosofia agora de voltar a essa realidade quando se olha para a utilização do centro histórico de Manaus. O senhor bem sabe disso. É um meio paliativo, é um meio que pode se tornar um exemplo. Afinal, ali tem hospitais, tem escolas, tem o comércio e tem ambientes que podem se tornar moradias. Eu sou o maior fã do centro histórico. Eu já moro no centro histórico há mais de 30 anos. Legal. Eu saí do Coroado e fui para o centro histórico, onde eu vou a pé até o mercado, eu vou a pé até a Feira da Manaus Moderna, eu vou a ver no entorno do teatro, ou seja, nós podemos andar a pé. Na minha adolescência, eu ia para a escola, ou colégio estadual, ou escola técnica, a pé. Ou seja, efetivamente, esse tipo de comportamento, o centro, ele precisa ser restaurado. Mas hoje o centro está assim, o centro não tem mais calçada adequada. Ele hoje, efetivamente, para o andante, para o cadeirante, para a pessoa de baixa mobilidade, ele não consegue entrar nas calçadas. As calçadas estão desalinhadas, não tem calçadas, são ocupadas indevidamente com postes, com banca, com isso, com aquilo. Ou seja, o centro ele precisa ser reavivado, ele precisa ser reabitado. Nos últimos 50 anos, mais de 40 mil pessoas saíram do centro e foram morar fora desse microcentro que era, não é? Ou seja, mas o centro ainda está o nosso mercado, a nossa matriz, ainda está os bancos, ainda está o melhor colégio que tem mais significativo, que é o Colégio Estadual, com o Instituto de Educação, tem a Escola Técnica Federal, ou seja, o Teatro Amazonas, a melhor área de lazer, de convivência familiar, de valorização, é o entorno do Teatro Amazonas. Nós temos que valorizar isso, Caio. Ou seja, nós temos que cada vez mais fazer com que as pessoas convivam nesse centro que não é a nossa história, é a nossa alma, é a alma dessa cidade. Identidade, né? É a nossa identidade. Então eu vejo isso. Eu acho que programas, os bairros, eles devem sim ser
efetivamente ter a sua autonomia. Eles devem sim ter um programa de adensamento e verticalização. E você fala sobre essa questão da horizontalidade, né, que se tem, né, em linhas retas. Em compensação, nós ocupamos todos os espaços, Caio, aqui do Centro-Sul até a Reserva Duque, em fundos de vale, em igarapés, embaixo de viadutos, está tudo ocupado. O que demanda mais investimento. Claro, e efetivamente uma situação de ocupação indevida, onde o carro do lixo não pode entrar, as pessoas que moram no Alfredo Nascimento têm que andar mais de meia hora a pé para pegar o coletor, para levá-las lá no terminal T4, ou T5, T6 ou T7. Né? Ela espera muito, gera essa questão que ela não pode caminhar, não tem iluminação pública adequada, não tem calçada adequada, não tem serviços adequados. Ou seja, esse monstro que nós criamos, tá? Ou seja, esse Frankenstein efetivamente urbano, que efetivamente faz uma má qualidade de vida. Efetivamente, nós temos que investir no transporte coletivo, numa ocupação coletiva, para que nós possamos voltar a ter uma convivência coletiva da cidade. Essa é a realidade que a gente precisa, né? Professor, a gente vai fazer mais um intervalo, mas é coisa rápida. Mas no próximo bloco, eu quero começar o próximo bloco perguntando ao senhor sobre as fiscalizações do trânsito. A gente está vendo cada vez mais intervenção para que haja um controle sobre velocidade, sobre ultrapassagem em sinal vermelho, e também uma mudança que todos nós operamos o trânsito, a gente percebe. Há uma mudança no formato dos semáforos de Manaus, né? A regressiva deles agora é diferente. Estão mais coloridos, né? Não, eles estão mais coloridos, mas do verde já pula para o laranja sem piscar antes. É uma nova tendência. Eu quero que o senhor me responda isso, mas no próximo bloco, pode ser? Bom, o Em Debate vai voltar já já, são poucos minutos. A gente está de volta aqui com o professor Manuel